Cara, e o primeiro dia do exame está chegando, unificado, e o nosso protagonista finalmente está preparado para esse exame. Eu acho que não. O professor Chen Fan estava explicando a situação e como vai acontecer, e principalmente o nosso protagonista. Mas por que principalmente o nosso protagonista? Mano, porque o cara é literalmente o mais fraco da sala, ou seja, se ele se sair ruim, a escola se dá mal. Bom, nesse mundo aí apareceu fendas e etc. E apareceu várias e várias outras coisas, monstros, dragões e etc. Já o nosso protagonista é um transmigrado, ou seja, o maluco veio de outro lugar e ele simplesmente surgiu nesse mundo. Mas o mundo é basicamente o mesmo, na questão de poder, na questão de monstro. E é assim, os levels são de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q. Basicamente é isso. O level mais alto é o A e o mais fraco é o F. Já o nosso protagonista tem um poderzinho do raio. O maluco mal consegue ele acender um cigarette. Ou seja, o cara é o mais fraco da sala, mais fraco do mundo, mais fraco da terra. E esse cara aí está simplesmente praticando bullying com o nosso protagonista, falando: e aí, seu lixo, o mais fraco da sala. Mas aí tem uma mina que gosta do nosso protagonista e falou o seguinte: sai de perto dele agora mesmo. Já o cara não gostou nem um pouco da voz da mina, tipo, tava muito alto. E ela simplesmente mandou ele dar o fora. E o cara falou que no dia do exame vai pegar o nosso protagonista e vai mostrar como se faz. Já a sua amiga começou a falar com o nosso protagonista e mandando ele não se preocupar, porque tudo vai ficar bem. E pegou a sua inscrição e começou ali a dar uma olhada em tudo que aconteceu. Logo em seguida, o nosso protagonista já sabia tudo que ia acontecer. Vai acontecer uma batalha, ele tem que se sair bem nessa batalha, vai ter que lutar, treinar, lutar, treinar, lutar, treinar, se ele quiser ter um futuro próspero nesse mundo. Mas o malucão tá cansado, com sua habilidade que é basicamente só uma eletricidadezinha, ele perdeu sua mãe, perdeu seu pai em uma onda de bestas, e ele basicamente não quer que isso se repita novamente, ou seja, ele vai ter que dar o seu melhor agora, e ele tá motivado, viu, mesmo com esse poder fraquinho dele aí, tá falando que vai dar o seu melhor. Então dá-lhe, meu parceiro, faça o seu melhor, treinando agora até suar, até suas mãos calejar. O nosso protagonista estava tentando manifestar o seu raio mais poderoso que ele tinha nesse exato momento. Mas aí o seu raio mais poderoso, podemos dizer que é só um raiozinho de nada, e ele estava bem cansadão, cê é louco, não compensa, obesidade. Ele caiu no chão bem cansado e pensava o seguinte: mano, será que vai dar certo isso? Não sei de mais nada, mas eu só vou fazer o meu melhor, e é isso que eu tô podendo fazer nesse exato momento, porque o futuro não é próspero, mas eu sou batalhador, quer dizer, lá ele já ia falar que o cara dava o melhor, lá ele. Em seguida, quando ele fechava a mão, apareceu um sisteminha falando o seguinte: ativando o sistema, a dádiva do sistema, que um dia apareça para todos nós. O protagonista com seu olhar só, oh my god, apareceu sim, o sistema falou que tem um presentinho pra ele. Uou, presentinho. E o protagonista: o que? Presentinho? Como assim? Que tipo de presente? Bom, é um presente do novato. Tem uma super habilidade que vai de S até 200 pontos. Essa habilidade Rank S é basicamente o que todos os jogadores desejam nesse mundo. É uma habilidade super overpower. Uma habilidade que, se você possui só uma só, você já vai conquistar o mundo. Já o nosso protagonista não perdeu tempo, simplesmente falou que aceitava na mesma hora e puxou essa habilidade do sistema. E o sistema aceitou, simplesmente falando que os 200 pontos foi gasto com sucesso para ele desbloquear essa habilidade suprema. E assim o seu coração começou a palpitar mais rapidamente, e em seguida um raio supremo começou a brotar dentro do nosso protagonista. Ele começou a gritar e ele começou a falar: o que é isso? Meu coração está batendo super rápido, eu não sei o que está acontecendo. E assim começou a explodir tudo. O seu apartamento simplesmente teve uma chuva de raios, uma explosão aconteceu. Os raios começaram a sair do seu apartamento. As pessoas que estavam lá embaixo ficaram preocupadas, tipo, será que aconteceu uma explosão de gás ou etc? Será que a gente deveria ligar para os bombeiros ou talvez ligar para a polícia? Pode ser um ataque terrorista. Em seguida, o nosso protagonista ficava gritando de dor: mano, cacaroto! E todo mundo ficava ali preocupado, olhando para o apartamento, pegando fogo e também saindo raios. Em sequência, apareceu um dragão divino, habilidade Rank S, o raio lendário. Um camarada falou que pode ser um ataque de outro mundo, então mandou o cara ali ficar preparado.
preparado, chamar os poderosos para proteger a cidade e o mundo também. Em sequência, o raio super poderoso do nosso protagonista desceu do céu em sua direção, e o apartamento do nosso protagonista simplesmente foi o centro das atenções nessa noite. Enquanto ele gritava, eu começava a falar: ah, cara, que doença é essa? Depois de tudo isso, simplesmente ainda estava em 80%. Destruiu metade do apartamento, o cara tá gritando horrores e chegou finalmente em 100%. A habilidade de transferência foi concluída com sucesso. Depois que acabou essa bagaceira toda, o nosso protagonista finalmente ali cerrou seu punho e falou o seguinte: sim, essa habilidade de Rank S, o raio divino, caraca, mano, é a melhor habilidade que ele já teve. O malucão tava ali transbordando de energia, mas agora só é dor de cabeça. Olha só o espelho quebrado e tudo em seu apartamento. Logo em sequência, ele também poderia ver os seus status, e ele ficou ali mais horrorizado ainda, porque tipo, se ele tiver mais pontos e etc, ele pode meio que mexer em seus status, tipo, colocar pontos em agilidade, colocar pontos ali em poder, e ele possui agora 200 pontos, e ele tem que ser agora um cara bem inteligente para mexer nessas habilidades no tal do exame amanhã. Obviamente ele já foi dar uma olhada, né, onde ele poderia colocar os seus pontos, e ele utilizou em sua força física. Mas ele queria ver como vai funcionar, tipo, se eu colocar 10 pontos em força física, tipo, quanto vai aumentar, tipo, quanto eu vou ficar mais forte, entendeu? E assim ele queria fazer o teste. Em sequência, ele resolveu dar um soco, só porque ele queria testar a sua agilidade com a sua força física. Assim, ele deu um soco e se tornou super rápido mesmo. Em sequência, ele falou que ficou até legal. Mas será que eu deveria aumentar um pouco? Ou talvez assim está, tipo, legal, entendeu? E ele ficou ali meio que de boa. Então falou que estava na hora de se preparar para o dia do teste. Caraca, mano, quase engasguei aqui, meu parceirão. Resolveu pegar a sua lança que estava no chão, e assim ele fez alguns movimentos para testar a sua sutileza e também a sua agilidade. Mas em sequência, o bombeiro chegou derrubando a porta com tudo e perguntando: aonde é o incêndio, meu garoto? Você está bem? Aonde foi o incêndio, meu garoto? E o bombeiro perguntou, tipo, por que está assim tão de boa? Aconteceu alguma coisa aqui ou não? Já o nosso protagonista falou que não aconteceu nada, foi um pequeno acidente, mas já está tudo sob controle, então não precisa fazer mais nada. Os bombeiros passou o rádio e falou que estava tudo sob controle, então mandou o pessoal descer, e o bombeiro agradeceu também pelo nosso protagonista, pelos serviços prestados e etc. O bombeiro desceu, todo mundo foi embora. Já o nosso protagonista teve ali que se retratar com o cara do prédio, perguntando o que foi que aconteceu, já que todo mundo desceu do prédio como se fosse um acidente inédito. E chegou finalmente o grande dia do exame. O nosso protagonista pegou a sua lança e estava entrando para fazer o tal do exame, o teste. Assim que ele entrou para fazer o exame, estava cheio de jogadores também, e despertados. Essa mina aí do cabelo grande é simplesmente a prima do nosso protagonista, um futuro promissor, podemos dizer, é o que todo mundo está falando dela, e ela também está muito orgulhosa, tipo, eu sou a bam 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 bam. E aí o nosso protagonista chegou, levantou a mão e falou: opa, prima, e aí, tudo bem? Mas ela simplesmente falou que o nosso protagonista é um cara meio que, mano, tem a ética, né? Você é um ranqueado, como você tem a audácia de vir aqui? Nosso protagonista falou que vai na sala de treinamento treinar um pouco. Já de cabelinho curto perguntou: ei, quem é aquele bonitão lá, hein? E ela: sim, é meu primo, mas ele é um cara meio que sem noção, podemos dizer. E ela: nossa, ele é tão bonitão. Ixi, e o cara já perguntou: está apaixonado, é? E ela falou que não. Mandou a sua amiga tirar o cavalinho da chuva, porque ele é simplesmente o rank E. Mas ela falou que não tem problema não. E todo mundo ali ficou tirando onda. O cara é rank E e mesmo assim vai querer fazer o exame. Ela falou que não tem problema. Vai que ele tem a reviravolta da história e mostra uma surpresa. Mas aí ela falou que isso é simplesmente impossível. Tempo vai, tempo vem, o nosso protagonista finalmente conseguiu chegar à sala de treinamento. Agora ele estava querendo testar a sua força física, tipo, porque a sensação da lança na mão dele tá diferente. Será que eu deveria aumentar o peso? Ou será que eu deveria trocar para outra arma? Dizendo o nosso protagonista. Ele resolveu fazer ali umas simplesmente manobras para testar a sensação. E ele testou a sensação e falou que vai continuar com a lança mesmo. E agora ele queria testar a sua habilidade com a força física. Tipo, dar uma pancada com a sua lança no balde grande na frente dele. Balde não, medidor de potência, podemos dizer. A cada
pancada que o nosso protagonista dava, ficava ali mostrando, podemos dizer, a força do seu golpe, entendeu? Já o nosso protagonista queria testar agora com o poder do raio. Sim, como será com o poder do raio? Agora que ele manifestou seu poder do raio roxo, ele falou o seguinte: apareça de uma vez, receba e tchalau. Ele acertou o balde grande lá com seu poder roxo e deu ali exatamente 3.000 e cacetadas. E o protagonista ficou bem feliz. Caraca, mano, é super poderoso. Mas agora como vai ser a sensação se eu manifestar o poder do raio roxo com a lança e ainda utilizando o meu poder físico? Vamos testar? Dá-lhe, meu parceiro. Então nosso protagonista testou utilizando as 3 forças principais dele agora. E assim, a pancada não foi só grande, e estrondou o prédio todo, meu parceiro, enquanto ele gritava: receba! A pancada foi tão grande que quebrou o balde grande, quebrou a parede, o prédio inteiro tremeu e todo mundo falando: é o terremoto, é o terremoto, é o fim do mundo. E a prima do protagonista junto com seus amigos: meu Deus do céu, o que é isso? É uma habilidade suprema. E o cara ficou atordoado. Mano, se um cara tem essa habilidade, ele vai fazer esse exame, com certeza o cara vai ficar em primeiro lugar. É uma habilidade Rank S. Já a prima do protagonista perguntou quem seria essa tal pessoa. Vamos dar uma olhada. E o nosso protagonista acabou de sair da sala de treinamento e acabou se esbarrando com ela. Ela perguntou o que ele estava fazendo aqui. O protagonista respondeu: eu estava treinando, nada demais. E o cara falou: vamos logo, eu quero ver quem é esse cara que tremeu tudo. E assim ignoraram completamente o nosso protagonista e foram direto para a sala de treinamento. Chegando lá, estava tudo completamente destruído. Já que eles não sabiam que o nosso protagonista foi o cara responsável, eles queriam saber ali quem foi esse cara super poderoso.